Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 6 de dezembro, é dia de São Nicolau. E para comemorar a data desse santo, eu vou ler a história da vida dele, que foi contada no primeiro volume da coleção Legenda Áurea. Vamos lá? São Nicolau de Mira. Nasceu entre os homens por volta do ano 270 em Patara e concluiu sua jornada em 343 em Mira. Sua memória é celebrada na data em que conquistou o Reino dos Céus, 6 de dezembro. Nicolau nasceu na cidade de Patara, na região da Lícia, onde hoje é a Turquia. Seus pais eram cristãos piedosos e também muito ricos. Logo após se casarem, em oração, pediram um filho a Deus, e não demorou muito até que a mulher engravidasse. Eles dedicaram Nicolau ao Senhor, desde a concepção, e não tiveram outros filhos, pois dedicaram todo o tempo do resto de suas vidas à oração. Um menino prodígio. Desde que nasceu, Nicolau já manifestava prodígios que antecipavam seus milagres e davam sinais da santidade que perpassaria toda a sua vida. Nos primeiros anos após o nascimento, na pia batismal, ele ficou em pé, como sinal da força que teria. Quando ainda apenas mamava no peito de sua mãe, às quartas e sextas-feiras, aceitava mamar apenas uma vez só no dia, como sinal da firmeza que empreenderia nos seus jejuns. Quando era jovem, não gostava da diversão comum das outras crianças e preferia passar os dias na igreja. Aprendia e guardava na memória todos os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Após a morte de seus pais, começou a pensar no que poderia fazer com todas as riquezas que herdara para poder agradar a Deus, mas sem se exibir ou se gabar. Não era uma criança comum. Não era um jovem como os outros. Algo em Nicolau já despertava chamas da santidade. O seu coração já gestava uma vida marcada pela presença da graça e do amor de Deus, desde a mais tenra idade. O vizinho que queria vender suas filhas. Na mesma época em que Nicolau pensava em como poderia agradar a Deus com a riqueza que herdara de seus pais, um vizinho seu havia perdido todas as riquezas e acabou ficando tão pobre quanto um mendigo. O desespero desse homem era tão grande que chegou a anunciar que venderia suas jovens filhas. Assim que o santo descobriu que o vizinho cometeria esse crime tão grave, ficou horrorizado e naquela mesma noite, escondido e sem ninguém ver, jogou pela janela da casa do pobre homem um saco cheio de moedas de ouro. Quando acordou pela manhã, o homem encontrou o dinheiro, agradeceu muito a Deus, arrependeu-se e desistiu de cometer os erros que já tinha anunciado. Algum tempo depois, Nicolau repetiu a mesma ação. Ao encontrar mais uma vez o dinheiro, o vizinho ficou extremamente grato e resolveu ficar atento para descobrir quem estava o ajudando. Poucos dias depois, Nicolau jogou novamente um saco com o dobro das moedas de ouro que havia jogado nas outras vezes. O barulho acordou o vizinho, que se levantou correndo e foi atrás de Nicolau gritando: "Pare! Não fuja!" Alcançou e reconheceu Nicolau. Jogou-se então aos seus pés, agradecendo. Nicolau levantou o homem e exigiu que não revelasse sua ação enquanto estivesse vivo. Nicolau, bispo de Mira. Em virtude de sua caridade, Nicolau destacava-se, e Deus agraciou-o com os dons espirituais maravilhosos de cura e profecia. Certa vez, parou uma tempestade em alto mar, enquanto peregrinava a Terra Santa. Pensou em abandonar o mundo e tornar-se monge enquanto estava na Palestina, mas quando chegou ao deserto para viver ali o restante de sua vida, dedicado apenas à oração, o próprio Senhor dirigiu-lhe a ordem para que retornasse à Lícia. De volta à sua terra natal, tentou de novo a vida monástica, mas abandonou definitivamente a ideia quando novamente o Senhor disse-lhe que seu campo de batalha seria dentro do mundo. Pouco depois faleceu o bispo de Mira, uma cidade próxima de Patara, e os sacerdotes reuniram-se para escolher seu sucessor. Entre eles havia um bispo de grande autoridade, de quem dependia a direção da eleição, pois o nome que indicasse seria o escolhido. Ele pediu que todos se dedicassem ao jejum e à oração, para que, auxiliados pelo Espírito Santo, fizessem a escolha certa. Nesta mesma noite, ouviu uma voz divina que lhe disse para que ficasse aguardando na porta da igreja, e pela manhã, aquele primeiro que entrasse no templo e se chamasse Nicolau deveria ser ordenado bispo. Ele comunicou essa revelação aos seus colegas e recomendou-lhes que orassem enquanto ele ficaria vigiando a porta. Então, quando ainda amanhecia,
Conduzido pela mão de Deus, o primeiro a apresentar-se na igreja para as primeiras orações do dia foi Nicolau. O bispo chamou-o e disse: "Como você se chama?" E o nosso santo, com a simplicidade de uma criança, cumprimentou-o respondendo-lhe: "Nicolau, escravo de sua santidade." Levaram-no então para dentro da igreja e explicaram os desígnios que Deus havia reservado para ele. Apesar de não desejar se tornar bispo por causa de sua grande humildade, aceitou a vontade de Deus. Isso, todavia, não mudou seus hábitos, e ele continuou como antes, humilde e sério em todos os seus atos. Passava os dias orando, como sempre o fizera desde pequeno. Fazia jejuns, mortificava a carne, fugia das companhias erradas, acolhia todos com bondade e sua palavra tinha força. Suas pregações eram animadas e suas reprimendas severas. Nicolau bate em herege. No ano de 325 foi realizado o primeiro concílio de Niceia, uma reunião de bispos para condenar uma heresia chamada arianismo, criada por um sacerdote de nome Ário, que negava que Jesus Cristo fosse divino. São Nicolau estava presente, e ao ouvir Ário defender seus erros e suas blasfêmias, não se conteve, e tomado por um santo zelo, partiu em direção do herege, e deu-lhe um soco que o fez cair no chão. Os bispos presentes ficaram assustados com a violência de Nicolau, e consideraram que aquela atitude era incorreta e terrível, de forma que lhe retiraram todas as vestes sagradas e acorrentaram-no em uma prisão até que o concílio terminasse, e eles pudessem discutir o que fazer com Nicolau. Mas naquela mesma noite, na prisão, enquanto Nicolau rezava, Jesus Cristo e a Virgem Maria apareceu-lhe, e o Senhor perguntou: "Por que você está preso?" E Nicolau respondeu: "Por causa do amor que tenho pelo Senhor." Jesus então entregou-lhe as sagradas escrituras e a Virgem recobriu com suas vestes episcopais. Quando o carcereiro chegou pela manhã e viu Nicolau de pé, paramentado e rezando com as escrituras, saiu rapidamente em direção de onde ocorria o concílio, para contar aos demais bispos o que acabaram de testemunhar. Os bispos arrependeram-se de sua decisão, percebendo que Nicolau havia sido justo. Libertaram-no e, por fim, condenaram a heresia de Ário, a morte de São Nicolau. Nicolau cuidou do seu povo com sabedoria, educou seu rebanho com seus ensinamentos e sua vida, combateu as heresias e as falsas religiões e mostrou como vencer os pecados e agradar a Deus. Já idoso, Nicolau previu o fim da sua vida aqui na terra. Fechou os olhos e orou, então, para que Deus enviasse seus anjos para lhe buscar. E quando abriu os olhos, olhou para cima e viu-se cercado pelos anjos do Senhor, e rendeu então seu espírito. Sua vida foi transmitida até nossos dias pelos que tiveram a graça de conhecê-lo, geração após geração. Preservaram-se seus feitos e as maravilhas que operou em nome do Senhor. O milagre-se do cálice de ouro. Também conta-se que já depois da morte de São Nicolau, um nobre da região queria muito ter filhos, mas sua esposa não engravidava. Foi então à igreja de São Nicolau e pediu então que o santo intercedesse junto de Deus para que lhe desse um filho. E prometeu que, se assim acontecesse, levá-lo-ia junto com um cálice de ouro para ser entregue como agradecimento à igreja de São Nicolau. O filho nasceu. E quando era criança, o pai encomendou o mais belo cálice de ouro. Mas o cálice ficou tão bonito que o nobre passou a usá-lo para si próprio e mandou fabricar outro igual para doar à igreja. Quando foram entregar o presente, pegaram um barco e rumaram pelo mar até a igreja de São Nicolau. O pai pediu ao filho que pegasse água com o primeiro cálice que havia encomendado, mas ao tentar fazê-lo, a criança caiu no mar e desapareceu. O pai, mesmo assim, cheio de tristeza e chorando, cumpriu com sua promessa. Quando chegou à igreja de São Nicolau, colocou aquele segundo cálice que mandara fabricar sobre o altar. Porém, de repente, o cálice caiu no chão, como se tivesse sido rejeitado. O homem pegou o cálice do chão e novamente colocou sobre o altar, mas foi jogado ainda mais longe. Todos que estavam na igreja ficaram impressionados com aquilo, quando subitamente aparece o menino, o filho do nobre, são e salvo, entrando pela porta do templo e trazendo em suas mãos o primeiro cálice, que seu pai encomendara para a igreja, mas que resolveu tomar para si mesmo. O menino contou a todos que no mesmo instante que caiu no mar, São Nicolau apareceu para salvá-lo. O pai, cheio de alegria, ofereceu os 2 cálices ao santo, colocando-os sobre o altar.
Então essa foi a história de São Nicolau. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que as crianças tenham aproveitado, e São Nicolau, rogai por nós.